Oi, pessoal, eu sou a professora Luana e hoje eu quero tratar de um tema um pouco polêmico que diz respeito àquelas palavras em inglês que a gente encontra por aí no mundo da publicidade e palavras que a gente encontra também no ambiente da gastronomia, que às vezes vem do inglês, às vezes vem do francês. O motivo pelo qual eu tô gravando esse vídeo é por conta de uma postagem de um ex-MasterChef, que é o André Rochadel, e eu quero te mostrar que existe um nível de prescrição por trás das ideias dele. Um quadrilátero vocal, preconceito linguístico, é o teste da clivagem. Passou na minha timeline do Twitter esses tweets aqui do André Rochadel. O primeiro ele fez no dia 29 de julho e ele estava falando de termos da publicidade. O segundo ele fez no dia 31 de julho e daí os termos que ele aborda são do campo da gastronomia. Você pode ver que nos três tweets a gente tem um pouco de humor ali quando ele põe esse fechamento, que é um fechamento inesperado. No caso, quando ele fala de coach, quando ele fala de cidadão e quando ele fala de biscoito. Então, o que acontece é que ele tem sim uma intenção humorística aí por trás, mas ele faz isso por um caminho que é o caminho de dizer o que as pessoas podem ou não podem falar. E daí, nesse rol de palavras que ele acha que as pessoas não podem falar, estariam termos como job, call, ball, ramecan, pasta, blueberry, steak, grapefruit, que são todos termos que são empregados, apesar de, como ele mostra, terem termos muito relacionados no português. O que me chamou a atenção quando eu vi esse tweet do André Rochadel é o fato de que ele tem uma fórmula para fazer essa recomendação, que é uma fórmula que a gente conhece há muito tempo, porque é uma fórmula que vem desde os latinos, que é de dizer: não fale isso, fale aquilo. Aí você vai me perguntar, Como assim desde os latinos, Luana? Qual é o tipo de referência que você tem para fazer uma afirmação dessas? o modelo que está sendo replicado nesses tweets é o modelo do Appendix Probe. Esse documento faz a mesma coisa que o André Rochadel está fazendo. Diga isso e não aquilo. A gente chama de Appendix Probe porque é um documento que foi encontrado dentro de uma obra de um autor chamado Probus. E daí se cogitou por muito tempo que esse documento fosse de autoria do Probus. Mas depois se chegou à conclusão de que ele era, na verdade, um documento que estava sendo guardado junto com a Instituta Artium do Probus, mas que, na verdade, tinha uma autoria desconhecida. Então, se suspeita que esse documento tenha sido escrito lá pelo século IV depois de Cristo. E as palavras que aparecem nesse documento estão colocando em oposição o que seria um latim clássico e um latim vulgar, que a gente chama de sermo plebeius, que seria o falar mais comum, mais coloquial e mais geral desses cidadãos. É claro que aqui a gente tem que relativizar para o que é a situação linguística desse período da Antiguidade Tardia. Então a gente sabe que o latim clássico era a forma mais prestigiada do latim e ele era dominado pelas classes sociais mais elevadas, que inclusive era quem tinha acesso aos meios educacionais nesse período, que vocês devem imaginar, não se tratava de um ensino universalizado, certo? Então a gente tem uma série de estudos sobre a educação nesse período que fazem a gente concluir que quem dominava esse latim clássico eram as pessoas que, de certa forma, tinham um poder aquisitivo mais elevado nessa comunidade. Então, a gente está falando aqui de uma elite de berço, sim, mas também de uma elite que, às vezes, é ascendente por ocupar cargos burocráticos de administração do Estado romano. A camada mais popular, que não tinha o mesmo nível de escolarização que essas pessoas, dominava uma variedade do latim que era justamente menos prestigiada porque não era associada a essas classes mais elevadas. Então, o que se coloca aqui é uma situação que a gente costuma chamar na literatura de diglossia. Você tem uma separação muito clara entre uma variedade prestigiada que é usada em certos gêneros e em certas situações, principalmente nos documentos oficiais, e outra variedade que às vezes nem chega a ter um registro escrito, só
existe por meio da oralidade dessas pessoas. Então, esse Appendix Probe entra nesse contexto, porque aparentemente ele foi produto de um professor que trabalhava com essas questões e esse professor estava fazendo recomendações com base em usos mais coloquiais desse latim que não correspondiam à forma escrita dessas palavras no latim clássico. Então, esse documento sempre traz as palavras em pares, dizendo: essa palavra tem que ser escrita assim, conforme ela é empregada no latim clássico, e não assado, que é o modo como as pessoas tendem a usar, porque elas se baseiam nas evidências de pronúncia que elas têm no dia a dia delas. Então, é uma recriminação sobre uma ortografia moldada na oralidade do latim vulgar, em detrimento do que deveria ser o esperado e o coloquial da ortografia do latim clássico. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa língua portuguesa veio do latim, mas não exatamente do latim clássico. Ela tem uma ligação mais estreita com esse latim vulgar, justamente porque ela veio por esse caminho da oralidade. Então, foi a partir do contato dessa língua falada pelos romanos no geral, com os substratos, que já estavam na Península Ibérica, que foi se formando as outras etapas que vieram a dar no que hoje em dia é o português moderno. Então, se você olhar, por exemplo, para esse caso de auris, que é o nome que se dá para a orelha no latim clássico, você vai ver que o que está sendo recriminado no latim vulgar é auricla. E auricla já tem uma proximidade fonológica do nosso orelha muito mais do que auris. Inclusive, esse encontro consonantal do clã vai passar mais tardiamente por um processo fonológico que vai fazer ele ser pronunciado como essa consoante lh. Então, a palavra para olho no latim clássico é óculos, mas no latim vulgar ela já estava se modificando e ela já tinha esse mesmo encontro consonantal, como você pode perceber na forma óculos, que também é uma forma que o Appendix Probe está recriminando, está dizendo para as pessoas não usarem. Então, no fundo, o que acontece é que esses dados que estão nessa coluna do que o Appendix Probe não recomenda são justamente os usos reais de fala das pessoas, da maior parte da comunidade falante de latim nesse período. Então, os usos que são corrigidos precisam ser corrigidos justamente porque essa comunidade de fala está fazendo um uso pleno dessas formas. Então, toda vez que a gente vê esses movimentos de prescrição, geralmente eles vêm acompanhados de uma constatação do que é o uso real de fala das pessoas. Só que com o detalhe de que se joga uma avaliação negativa sobre esse uso real de fala e se prescreve um uso artificial. No caso aqui, o do latim clássico. Outro exemplo que eu quero deixar para vocês verem como, de fato, isso que está sendo recriminado é o uso real. Esses pronomes aqui, que é o de primeira pessoa do plural, nobiscum, e o de segunda pessoa do plural, que é o obiscum. As formas que a gente tem no português é o conosco e o convosco. Perceba que esse com foi adicionado mais tardiamente, mas o nosco e o vosco é muito semelhante a noscum e o oscum, que também estão sendo recriminados nesse documento. Então, o que eu quero que vocês percebam com essa reflexão é que esse documento, lá do século IV, já carregava essa fórmula diga isso e não aquilo, igualzinho o Rochadel está fazendo agora no século XXI. Então, perceba que prescrição não é uma coisa nova, e o mecanismo de funcionamento dela se repete ao longo dos séculos. Então, uma coisa a gente já pode tomar como certo nesse tweet do Rochadel. Essas formas que ele está dizendo não usem são justamente as formas que as pessoas mais fazem uso, porque senão não teria motivo para ele fazer essa prescrição. Então, a gente já pode usar esse tweet dele como uma constatação de que esse uso linguístico é real. E se é um uso linguístico real, significa que ele é um uso legítimo da perspectiva da língua dessas pessoas. Então, se a gente abstrair da gramática prescrita nos livros do Manual do Bechara e olhar só para o que é a fala das pessoas, a gente vai justamente encontrar esses dados. E esses dados funcionando em contextos específicos com propósitos específicos.
pessoas fazem uso desses termos justamente porque eles não são equivalentes ao que seriam os termos do português. Então, eu já falei aqui num vídeo anterior que mesmo dentro da nossa língua portuguesa propriamente, nunca existe sinonímia perfeita, né? Sempre que você escolher empregar uma palavra ou outra, você vai estar fazendo escolhas que podem ser do nível lexical, dizendo respeito ao significado conceitual daquela palavra, mas também podem ser do nível social, do nível discursivo, que vão determinar, por exemplo, que você escolha um termo que é mais afetivo ou um termo que é mais regionalizado. Todos esses outros níveis de veiculação de informação na língua também são relevantes e a gente não pode ignorar eles. Então, quando uma pessoa emprega a palavra job em vez de empregar a palavra bico, é porque ela está se filiando a uma certa formação discursiva que vem com o emprego desse termo estrangeiro. Dentro de uma comunidade de fala mais específica, por exemplo, que seja lá do pessoal que é da publicidade, você empregar o termo job possivelmente vai ter alguma especialização de significado diferente de você empregar a palavra bico. Eu dei uma pesquisadinha em glossários do campo do marketing e da publicidade para ver como que eles definiam esses termos. Então, veja só. Job pode ser, inclusive, as tarefas menores que você executa dentro de um projeto maior. Então, não é como se job fosse um bico. Então, por exemplo, se você pegar essas duas palavras e usar numa sentença do tipo: fulano está fazendo job, fulano está fazendo bico. Será que elas são exatamente idênticas? Você usaria exatamente nos mesmos contextos sempre? Do meu ponto de vista, parece que bico tem um aspecto mais amplo, não especializado. Então, job geralmente vai se referir a tarefas que envolvem computador, que é alguma coisa relacionada ao ambiente organizacional, por exemplo, enquanto bico geralmente envolve tarefas mais impermanentes e não específicas. Então, o que a gente categoriza como bico na nossa sociedade acaba sendo tarefas que têm a ver, às vezes, com serviços gerais ou com prestação de serviço em comércio ou em restaurantes, ou até mesmo na construção civil. E dificilmente nesses contextos você vai empregar a palavra job. Parece que não vai ser adequado, entende? E o falante sabe disso. Ele sabe que se ele estiver negociando a venda da força de trabalho dele para uma noite fazendo serviço de buffet, por exemplo, não é esperado ele colocar isso em termos de job, entende? Da mesma forma, no ambiente em que você espera o emprego da palavra job, você empregar o bico vai dar outra acepção, entende? Então, a questão é, o significado e a produção de sentido vai além do conteúdo conceitual. E essas outras variáveis que envolvem as nossas escolhas lexicais, elas não podem ser ignoradas. E essa coisa do ambiente específico é interessante porque o André Rochadel, sendo um cozinheiro profissional ou um chefe, ele sabe que tem um vocabulário dentro da cozinha que é o vocabulário usualmente empregado com termos da culinária francesa. Daí quando ele diz não use o termo ramequin, prefiro o termo potinho, ele está ignorando o fato de que existe lá no meu armário da cozinha ou de uma cozinha industrial vários potinhos que não são ramequins. Então, querendo ou não, a gente tem também especificações conceituais. Batedor, ele fala, dá para trocar fouet por batedor. Vamos imaginar aqui uma situação em que você está lendo uma receita, tá? Um uso linguístico dentro do gênero textual da receita. E lá recomenda que você bata os ovos com um fouet. Imagine o que aconteceria se você dissesse para bater os ovos com um batedor. Você tem outros batedores dentro da sua cozinha, por exemplo, aqueles que são plugados, né, numa batedeira, que você chama de batedor. Se você disser bata os ovos com o batedor, o que impede essa pessoa que está lendo essa receita de fato usar aquele batedor da batedeira? Nada, né? Então a questão aqui é que usar o fouet como o termo adequado para essa receita vai ter uma consequência para o resultado final do produto que você está preparando. Então, o termo que está aqui estrangeiro, ele na verdade tem uma especialização de significado. E o mais interessante é que, no fundo, eu acho que o André sabe desses detalhes. Porque num tweet posterior, ele próprio comentou
que ele não substituiria o termo Tupperware pelo termo pote, porque ele prefere usar o termo Tupperware. Então você veja como a gente também tem algumas afetividades relacionadas a essas escolhas lexicais que desmontam a ideia de que os termos podem simplesmente ser substituídos. Aí agora você vai me dizer, Mas Luana, então você está defendendo que a gente deixe a nossa língua portuguesa ser inundada por esses termos estrangeiros? Isso é horrível, isso pode levar à deterioração da nossa língua. E o que eu tenho a dizer para você é que não é bem assim, né? Então essa ideia do purismo linguístico é uma ideia que a gente tem que aprofundar mais num vídeo posterior, que eu não vou chegar a tratar desse tema aqui. Uma coisa é certa, a língua é um fenômeno dinâmico, ela varia e ela muda. A gente não precisa botar freios ou rédeas de para onde que a língua vai variar e para onde a língua vai mudar, porque ela própria, dentro dos seus mecanismos de uso, vai determinar o que de fato vai colar e vai ser incorporado nos usos linguísticos da comunidade geral e o que vai ser descartado. Então pode ser que eventualmente a gente de fato pare de usar bol e só use cumbuca. Mas eu não preciso ir lá e dizer para as pessoas: não use o bol, só use cumbuca. Esse movimento pode vir a acontecer naturalmente à medida em que esses valores forem entrando em conflito na nossa dinâmica social. Então a regra é basicamente: se colar, vai ficar na língua. Se não colar, vai sumir. E a gente não precisa se preocupar com isso. E uma consequência desse raciocínio é que quando a gente faz essa escolha dos termos, a gente sim, enquanto usuário individual lá, está fazendo um movimento político. Se de repente o André Rochadel escolhe abrir um restaurante e não usar nenhum desses termos estrangeiros e usar só termos nacionais, ele vai estar fazendo um movimento político na direção de reafirmar essa identidade nacional. E a parte legal é que a língua está aí justamente para isso, para dar essas liberdades para os falantes, para que eles façam as escolhas e façam do seu uso linguístico uma atitude política. Então, basicamente, você pode fazer esse uso de evitar os estrangeirismos e priorizar os usos nacionais, mas não implique com os usos linguísticos dos outros, porque os outros também estão fazendo o mesmo movimento argumentativo que você na medida em que fazem as suas escolhas. Então, é mais ou menos assim, você pode achar Crocs um sapato muito feio e você não usa Crocs. Tudo bem, continue usando sua Havaianas. Mas o seu vizinho usa Crocs. Você vai proibir ele de usar Crocs? Não, você pode achar feio ele usar Crocs. De fato, é uma outra liberdade sua ter avaliações sobre as pessoas que usam ou não Crocs. Agora, você não pode dizer para ela: você não pode usar Crocs, não use Crocs, Crocs não deve ser usado. Que é basicamente o que essa lista do Rochadel faz. Então, quando você está botando a sua colher nos usos linguísticos alheios, pare e pense um pouco, porque é uma prescrição. E daí, será que essa prescrição linguística é necessária? Muito provavelmente não. Se você quer saber mais sobre esse tema, eu recomendo um livro da editora Parábola que chama Estrangeirismos, Guerras em Torno da Língua. Vou deixar a referência completa aqui na descrição. Você pode deixar o seu joinha aqui embaixo para colaborar com a disseminação do meu canal e também pode mandar esse vídeo para aquele seu amigo que adora usar termos estrangeiros. Tchau, pessoal!